Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais um momento de reflexão bíblica, de meditarmos naquilo que nos ensina a palavra de Deus. E o texto que eu separei para a nossa reflexão de hoje nos ajuda a compreender o momento que nós estamos vivendo agora, no mês de julho, como batistas de Pernambuco. Todos sabem que no mês de julho, a Convenção Batista de Pernambuco, ela realiza a campanha por missões estaduais. É uma convocação para que todas as igrejas de Pernambuco, para que todos os batistas se unam ao esforço missionário, para nós darmos conta desta obra. Lembrando, irmãos, que esta obra de anunciar o Evangelho não foi entregue aos anjos, não foi entregue a mais ninguém, mas foi entregue aos homens, foi entregue a nós. Nós, a igreja, aqueles que já estão salvos em Cristo, é que precisamos ir e anunciar o Evangelho aos que estão se perdendo. Então o texto que eu separei está na primeira epístola de Tiago, capítulo 5 e o verso 20, que nos diz assim: Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É interessante nós percebermos aqui que Tiago ele estava escrevendo as 12 tribos da dispersão, como nos diz o início da epístola. Mas ele se despede dos irmãos, porque o versículo 20 é o último versículo da sua epístola. Ele se despede dos irmãos fazendo um apelo evangelístico e missionário para que se anuncie o evangelho a outras pessoas, para que a gente consiga salvar essas pessoas dessa terrível condenação eterna ao qual as pessoas elas estão se encaminhando. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E somente em Jesus o homem pode realmente se reencontrar com Deus e ficar livre da condenação eterna e ter direito à vida eterna. Então, esta obra missionária, ela é urgente. Ela precisa ser feita com urgência e com o máximo esforço que possamos fazer. Lembrando que, por mais que eu me envolva com missões, sempre vai ser pouco. Porque a responsabilidade é muito grande. Então, por mais que eu faça, eu sempre vou precisar fazer mais e fazer melhor. Eu sempre vou precisar estar muito envolvido com missões para que eu tenha a boa consciência de que vidas não estão se perdendo por conta da minha omissão. Olha só o que é que nos diz aqui, que eu quero destacar esse texto que eu acabei de ler para vocês em Tiago 5:20. Primeiro, o texto vai destacar que sim, pessoas estão se perdendo, vidas estão morrendo porque elas estão no caminho do erro, no caminho errado. Nós precisamos pensar nisso. Quantas pessoas estão morrendo porque nós não conseguimos fazer uma obra mais forte, porque nós não conseguimos avançar mais com o Evangelho. Então isso é algo que nós precisamos refletir. Grande é a nossa responsabilidade. Imaginem se nós tivéssemos a oportunidade de salvar alguém que está se afogando ali na correnteza de um rio e nós tivéssemos a boia, a corda, todos os recursos para tirar aquela pessoa dali e não o fizéssemos, simplesmente porque nós estamos vivendo relaxadamente. Isso é terrível. Precisamos estar atentos a esse apelo de Tiago aqui. O outro ponto que eu quero destacar é que sim, Deus deu autoridade a você para você converter um pecador do seu mau caminho, como nos diz o texto aqui, e proporcionar a salvação a ele. É claro, essa autoridade não está em você mesmo, em você próprio, mas está na palavra que você prega, na palavra que você proclama. E se você fizer uso desta palavra, Deus vai te usar de uma forma tremenda, com muita autoridade, para fazer com que as pessoas se convertam. O outro ponto que eu quero destacar é que sim, você tem um privilégio, você está sendo convidado por Deus para fazer parte desta obra evangelística, desta obra missionária. Isso é um privilégio tremendo. Você sendo comissionado por Deus como embaixador do reino de Deus no mundo, anunciando e propagando o evangelho, fazendo com que o reino de Deus avance sobre o reino das trevas. Sim, você também está tendo o privilégio de salvar uma alma. Olha que coisa tremenda. Você vai receber o reconhecimento por parte de Deus. Você tem um galardão da parte de Deus preparado, porque você conseguiu salvar uma alma da condição de perdição eterna, de morte eterna. E sim, você vai cobrir uma multidão de pecados, como nos diz o texto aqui. Ao olharmos ao nosso redor, esse é o contexto que nós encontramos no mundo. Estamos arrodeados do pecado que está levando as pessoas à perdição. Mas se conseguirmos fazer com que um pecador se converta desse erro
do caminho errado em que ele se conduz. Se conseguirmos fazer com que uma alma se salve, estaremos encobrindo uma multidão de pecados, porque a vida que Deus propõe para esta pessoa que foi salva a partir de agora não é mais uma vida para cometer pecados, mas para viver uma vida em santidade, uma vida diante de Deus, de acordo com os princípios da sua palavra. E por isso nós vamos ter essa condição de cobrirmos uma multidão de pecados. Deus quer te usar de uma forma tremenda. Deus quer te usar como obreiro dele. Deus quer te usar como um ganhador de almas, como um mensageiro no mundo, como um arauto do reino dele. Então permita-se ser usado por Deus. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: esteja envolvido com esta obra evangelística missionária. Faça esse evangelismo pessoal que Tiago propõe aqui, mas esteja envolvido também com outras ações evangelísticas e missionárias da sua igreja. Esteja envolvido com a campanha de missões estaduais. Como vai ser o seu envolvimento a partir de hoje, a partir do momento que eu estou proclamando aqui essa palavra para você em cima desse texto de Tiago, capítulo 5, verso 20? Como vai ser a sua resposta em relação a tudo isso que você está escutando da parte do Senhor hoje? Sinceramente, eu espero que todos nós estejamos mais envolvidos com esta obra, para que almas não se percam, vidas não sejam condenadas à perdição eterna. Esta é a palavra que eu deixo para todos vocês hoje, e a minha oração, o meu desejo é que Deus nos conceda a oportunidade de estarmos juntos em muitos outros momentos. Que Deus abençoe a todos.